Boa noite, pessoal. Começamos a nossa aula sobre agulhas e seringas e processo de aplicação de injetáveis. Eu passei para vocês o vídeo do Conselho Regional de Farmácia com as explicações, maneira correta de fazer a aplicação de injetáveis. Foi pedido para que vocês pudessem fazer a aplicação de injetáveis em uma laranja, uma maçã, enfim, algum é, objeto nesse sentido, para que vocês possam treinar a introdução da agulha. No vídeo do Conselho Regional de Farmácia, ele explica as técnicas de aplicação, tá? Mostra o local da aplicação. E a gente tem aqui uma, uma situação que é a parte de os equipamentos, como agulhas e seringas. Para fazer uma aplicação de injetáveis, a gente tem que escolher as agulhas e as seringas para fazer a aplicação deste injetável. Nesse caso, nessa aula, a gente vai ver as agulhas e as seringas e ver como é que a gente faz essa escolha, de que forma a gente vai olhar e como fazer a escolha da agulha e da seringa, tá certo? Então, para aplicação do injetável, a gente vai escolher a agulha e a seringa. Segundo a RDC 44 de 2009, é o serviço exclusivo do farmacêutico, mas nas farmácias acaba que isso não acontece, a rotatividade e às vezes de pessoas dentro da farmácia e a necessidade de fazer a aplicação de injetáveis às vezes é grande, e aí o técnico acaba fazendo essa aplicação de injetáveis. Para isso, o profissional precisa ser habilitado, tá? Então tem que ter uma habilitação para fazer isso. A habilitação nada mais é do que o conhecimento técnico para fazer essa aplicação de injetáveis, certo? Então a gente, com isso, a gente passando essas informações para vocês, a gente dá uma noção boa de como fazer essa aplicação, de que maneira fazer a aplicação desse injetável, tá certo? Para poder fazer a aplicação do injetável, a gente tem que olhar para o produto. Que produto eu vou utilizar como medicamento para injetar no paciente? Dependendo do produto, a gente vai fazer a escolha das minhas agulhas e da seringa de forma diferenciada, tá certo? Então, antes de ver quais são os medicamentos e qual agulha utilizar, a gente vai dar uma olhadinha na estrutura da agulha para aplicação desse injetável, ok? Então, a estrutura da agulha e como é ela para fazer a aplicação desse injetável. Quando você pega uma agulha, você vai pegar a agulha, na sua embalagem, ela vem descrito alguma coisa. Geralmente vem colocar, por exemplo, a agulha mais comum de você utilizar é 25 por 7. Então, o que significa esse 25, o que significa esse 7, a gente vai ver posteriormente também, tá certo? Então, aqui a gente tem a agulha como um todo, e a agulha tem as suas partes. Então, você tem aqui embaixo, na parte de baixo, a gente tem o canhão. Deixa eu posicionar aqui. Isso. Agora ficou melhor. Então a gente vai ter. Desculpa, pessoal, deu um errinho ali, já voltei aqui. Tá certo? Então, aqui nessa parte de baixo, nessa partezinha aqui, a gente tem o canhão, que é o local onde eu faço a conexão da agulha com a minha seringa, tá? Então, a conexão da agulha com a seringa é feita pelo canhão aqui e ela fica dessa forma. Então, essa parte aqui que faz a conexão, ela é um encaixe universal, então serve para todas as seringas. Tem algumas seringas que essa partezinha aqui de baixo, que eu vou grifar agora para vocês, essa partezinha aqui, ó, essa aqui que tem um ressalto, ela entra rosqueando, tá certo? Então você rosqueia na seringa. Tem outras seringas
que você não tem essa partezinha aqui, ela não tem um formato de rosca, e daí você só conecta ela, a gente vai ver posteriormente, mas essa partezinha aqui de baixo serve para rosquear na seringa e manter a agulha presa, tá certo? Ah, depois a gente tem a partezinha da cânula que fica presa no canhão da agulha, tá certo? Posteriormente, o resto da minha agulha como um todo, a gente chama de cânula, tá? Toda essa partezinha aqui é cânula, ok? Que é a agulha em si. E aí a gente vai ter essa parte toda aqui, que é o protetor da agulha, tá? Que é esse protetorzinho da agulha, aquela capa de plástico que protege toda a agulha. Lembrando que isso aqui, quando tá fechado, a gente tem toda essa parte interna, ela é estéreo, ok? E aí a gente tem que lembrar que quando a gente abre a agulha, essa partezinha de baixo, ela fica exposta. Então eu não posso colocar essa parte que fica exposta aqui embaixo em contato com nenhum tipo de material sujo, senão eu contamino ela. E quando se retira toda a capa protetora da agulha, ela fica totalmente exposta. Então tem que tomar cuidado no manusear isso para não contaminar a agulha antes de fazer a injeção no paciente, tá certo? Depois que é feito o manuseio dela, que foi feita a injeção, a gente tem que tomar cuidado que esse material aqui, a agulha, está contaminada. Quando muitas vezes as pessoas tendem a colocar o protetor novamente sobre a agulha para que essa mesma não venha machucar outras pessoas. O problema é que muitas vezes quando você está colocando esse protetor, a agulha em si acaba encostando na parte. Desculpa, pessoal, deu erro de novo aqui, mas vamos continuar. Então, quando eu tento revestir novamente, eu abri a agulha, tirei o protetor da agulha e tento colocar novamente, e muitas vezes a agulha encosta essa partezinha da agulha encosta na lateral e perfura essa lateral, essa capa protetora, e pode nos machucar. Então, tomar muito cuidado. Geralmente o pessoal pede para que não faça o reencape da agulha, tá? Utilizou ela, descarta ela no Descarpec sem problema nenhum. E aí a gente tem a última parte da agulha, que é o bicel, que é essa partezinha superior aqui, que ela é cortada e afiada. Então, essa partezinha da agulha aqui em cima, a gente chama de bicel, e ela é cortada e afiada justamente para facilitar a introdução da agulha no corpo da pessoa, tá? Então, a gente tem aqui dois tipos de bicel, tá? Só por curiosidade. O bicel é essa partezinha aqui que você está vendo, que eu estou colocando aqui, tá certo? E ele é afiado, e bem afiado, e a gente utiliza para fazer a introdução. Nota-se que quando eu estou aplicando injeção intramuscular, tá? Intramuscular, a gente vai ver como é que tá a fibra e vai colocar o bicel acompanhando a fibra. Você tem, por exemplo, a fibra as fibras do braço, elas estão nesse sentido. Então, quando você vai aplicar o bicel, você vai colocar o bicel vai estar nesse sentido aqui, e nunca assim. Que ficou difícil de vocês visualizarem, mas o bisel vai dar ele vai estar virado de forma que você olhe, ele vai colocar assim a agulha e nunca dessa forma, tá? Então a musculatura do braço está aqui, as fibras do braço estão vindo nesse sentido, tá? Então esse sim, o bisel tá de que forma aqui? O bisel tá assim, ó, aqui, tá certo? Então você vai virar o bisel para que ele fique reto, para que a ponta da agulha fique juntamente com a fibra. Quando o bisel não pode estar assim, tá? Se o bisel estiver nesse sentido, ele vai cortar a fibra e daí na introdução, cortando fibra, você tem mais dor. Quando você coloca a introdução dele nessa forma aqui, ele não corta a fibra, ele vai passar pela fibra e aí vai ter menos dor para o paciente, tá certo? Então, você tem o bisel dessa forma. Antes de eu passar para frente,
Muitas vezes quando o pessoal está utilizando a agulha que você vai ver para insulina, eles fazem mais uma aplicação. Então, essa pontazinha aqui da agulha do bisel, você vai ver que ela fica torta, tá? E quando eu aplico uma, duas, três, quatro vezes utilizo a mesma agulha para fazer aplicação, isso entortando, quando vai se fazer aplicação de injetáveis, eu tenho mais dor, porque ela não tá reta, ela tá torta. Essa partezinha aqui que é afiada já perdeu o seu fio, diminuiu o fio, então ela não entra com facilidade. E toda a agulha, essa parte da agulha aqui, ela é lubrificada. E quando eu apliquei uma, duas, três vezes, eu perco essa lubrificação. Então fica mais dolorido eu fazer aplicação injetável com uma agulha reutilizada. De preferência, a gente utiliza sempre uma agulha nova que facilita a aplicação do injetável, tá? Algumas pessoas, por não ter dinheiro e o custo ficar menor, acabam reutilizando a agulha. Nunca se utiliza o mesmo material para outra pessoa, tá? Eu acabo transmitindo doença para outras pessoas se utilizar o mesmo material que uma outra pessoa utilizou, tá? E aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a medida da agulha. Então, ó, você lembra que quando a gente estava vendo as agulhas lá em cima, ela tinha um tamanho, a que eu mais utilizo, se você lembrar lá, é 25 por 7. Essa aqui o que que é? Ela é 30 por 8. 30 é o que? É 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros o tamanho da agulha por 8 milímetros. 8 milímetros é o que? O diâmetro da minha agulha, tá? O diâmetro dessa cânula, tá certo? Então você tem esse diâmetro aqui de 8 milímetros. O que que isso nos diz? Qual que é a informação que traz aqui pra gente? O que indica o comprimento e o tamanho da agulha? Primeiro, quando eu quero com uma aplicação intramuscular profunda, esse tamanho da agulha tem que ser grande, tem que ser maior. Então a gente utiliza uma agulha maior, 30 milímetros, porque a 25 ela só tem 2,5 cm. Então essa já é 30 milímetros, é uma agulha maior. Tem a agulha, você vai ver os outros tamanhos, que atingem uma profundidade maior do músculo, tá? Então você vai utilizar o tamanho da agulha para o tipo de aplicação que você quer. Você quer intramuscular profundo, então é uma agulha maior. Você quer uma subcutânea, uma agulha menor, tá certo? Então, se você vai aplicar no glúteo, você pode utilizar uma agulha com um tamanho maior. Você vai aplicar no braço, uma agulha com um tamanho menor, tá certo? Aqui embaixo a gente tem o diâmetro dela, que é esse tamanhozinho aqui, ó. Qual é o tamanho de diâmetro, qual é a grossura da agulha, tá certo? Professor, quanto menor, melhor, né? Quanto menor o tamanho, quanto menos grosso for a agulha, menos dor vai dar, menos dor provoca. Só que o grande problema é que o diâmetro que eu tenho da minha agulha vai me dizer, vai me indicar que tipo de produto eu posso utilizar. Por exemplo, se eu pegar uma agulha muito fininha, eu não consigo usar ela para aplicação do injetável que seja em suspensão, porque isso aqui entope, tá? Eu vou entupir isso com facilidade, certo? Então, ó, a gente vai ver aqui, a gente tem aqui uma tabelinha e a tabela vai, notem aqui do lado que as agulhas têm cores diferentes, tá? Então ela vai do amarelo, cinza, castanho, violeta, verde até o branco. Essas cores vão indicar que o tamanho tem um tamanho específico para essas cores e uma grossura, um diâmetro, assim, colocando como grossura para você entender, mas o calibre ou diâmetro da tua seringa. Então, ó, você nota que ela vai ser 13 por 3. Então, 13 por 3 é uma agulha que vai ter um diâmetro, tá? Uma grossura de 0,3 milímetros e 13 milímetros
de comprimento, ou seja, 1,3 centímetros de comprimento e 0,3 milímetro de diâmetro, tá? Na verdade, diâmetro não, é polegadas. Tá utilizando aí polegadas para o sistema métrico aí, tá certo? Então você tem aqui, ó, ela dessa forma em inglês e aqui em português em milímetros, tá certo? Então notem que eu tenho diversos tamanhos e diversas grossuras da agulha. Ela vai do tamanho pequeno e aí nesse sentido aqui, nesse sentido, vai aumentando o calibre da agulha, a grossura dela, e vai aumentando o comprimento da agulha. Você nota que essa agulha 25x7 é a mais utilizada, que está aqui. Tá? Eu tenho 25x7 e 30x7. É um pouquinho maior e um pouquinho mais com a mesma grossura dela, tá certo? Então, se você olhar aqui, essas agulhas aqui de baixo, elas acabam sendo um pouquinho mais grossas, ou um pouquinho maiores, um pouquinho mais grossas. O que isso nos indica? Por exemplo, se eu quiser aplicar um injetável cuja a solução ela é uma suspensão, eu não posso pegar uma agulhazinha como essa daqui de cima. Ela é muito fininha, o calibre tá aqui e o comprimento tá aqui. O calibre é muito pequeno, ela tem um calibre muito, muito pequeno. Se o calibre é muito pequeno, a grossura da agulha é muito pequena, se eu tentar injetar algum pozinho, o pó vai ficar preso na minha agulha e eu não vou conseguir injetar, ela entope a minha agulha, certo? Para uma aplicação nesse sentido, a gente tem que pegar uma agulha, algumas vezes, nesse sentido. Ela é curta, tá? Uma agulha curta, 25, 2 centímetros e pouco, mas ela é mais grossa. E aí facilita a aplicação de uma de uma suspensão, por exemplo, ó, 25x7, já é uma agulha um pouco mais grossa, que facilita. O 25x8, tá? Melhor. Às vezes eu preciso pegar uma agulha bem grossa, mais curta. Então, 1x25, tá certo? Então, isso justifica quando a gente tem que utilizar uma agulha para aplicação. Por exemplo, nessa aplicação aqui, eu vou aplicar uma suspensão, eu vou aplicar uma injeção muito oleosa, com uma viscosidade grande, e aí eu tenho que utilizar esse tipo de agulha para fazer aplicação de injeção. Então, as agulhas que a gente tem aqui, a gente utiliza a escolha delas conforme o teu produto. E o produto é de que forma? Ele é mais pouco viscoso, é aquoso? Se é aquoso e eu preciso aplicação intramuscular, não precisa ser profunda, a gente utiliza uma agulha que possa ter 2,5 cm e com um tamanho de uma grossura pequena, tá? Porque não há necessidade de eu utilizar fazer uma aplicação diferenciada. Então, para minha agulha de escolha, a gente vai olhar primeiro aonde que eu vou aplicar, qual é o meu músculo que eu vou aplicar e qual é o tipo de aplicação, se é intramuscular profunda, se é no braço, qual é a profundidade do meu músculo para escolher o tamanho da minha agulha, tá? Isso vai me dar o tamanho da agulha, se ela precisa ser maior ou menor essa minha agulha, tá certo? Então me dá o tamanho da agulha. Quando eu vejo o meu produto, se ele tem uma viscosidade ou não, aí a gente escolhe o calibre da agulha, se ela é pequena ou grande. Nessa parte aqui, a gente tem como identificar a medida das agulhas, eu já estava falando para vocês lá. Então, na parte de trás aqui, sempre da seringa, não é em todas, tá? Mas algumas seringas vêm com a agulha, e quando ele vem com a agulha vai estar identificada nesse sentido, ok? Então, você tem aqui, que é uma seringa de 3 ml, certo? Então, a seringa é de 3 ml, contém dentro dessa seringa uma agulha 30x7, tá? Então, 3 milímetros de comprimento por 7 é 0,7 milímetros de espessura. Embaixo tá em inglês
a medida dela, tá? Então tenho dois sistemas métricos aí de tamanho para você dar uma olhadinha, tá certo? Então, quando eu tenho uma seringa que já vem com agulha, ela vem essa identificação, a quantidade de ml e a identificação da agulha que vem na seringa. Professor, se a seringa vem com agulha, eu ando necessidade de eu utilizar ela sempre? Não. Muitas vezes você utiliza essa agulha que vem na seringa aqui para retirar o líquido da ampola, tá certo? Depois que eu retiro, muitas vezes eu não consigo fazer aplicação porque a seringa não está adequada para o tamanho do meu músculo, ou enfim, algo do gênero, e aí a gente troca essa agulha, coloca uma agulha mais adequada para fazer aplicação de injetáveis. Toma cuidado que uma seringa nesse sentido aqui, se eu estou utilizando uma suspensão, esse 0,7 for muito pouco para mim sugar a suspensão, ela pode entupir também. Então, muitas vezes a gente já descarta essa agulha aí fora e pega uma agulha que a gente necessite utilizar para fazer aplicação do injetável, tá certo? Algumas vezes a seringa só vem ela e a gente tem que escolher a agulha que vem separado, tá certo? Só para vocês entenderem que isso também é possível, ok? Então, eu já expliquei isso para vocês, o calibre e o comprimento dela, como é que funciona. Quando a gente vai falar, a gente inverte, tá? No sistema que inverte 30/8, tá ok? A gente coloca assim, então esse 30/8, em vez de falar 30/08, a gente fala 30/8, tá certo? 25/7, tá? Então, se o 25/7 estaria 0,7 vezes 25, tá certo? Então a gente vai inverter 25/7, vai tirar o 0, vai ficar 25/7. Quando alguém pedir uma agulha 25/7, hoje você vai entender que é 25 ou milímetros de comprimento ou 2,5 centímetros, tá certo? Por 0,8 milímetros de espessura, de calibre, ok? Então, vamos para frente. Agora vamos falar um pouquinho das seringas. A gente já viu que as agulhas, a gente utiliza elas para aplicações, tipos diversos de aplicações, intramuscular profunda, subcutânea, a gente escolhe o tamanho da agulha dessa forma, dependendo de onde vai aplicar, e a grossura da agulha a gente vai olhar para o tipo de injetável que a gente vai aplicar, se é mais viscoso, se é menos viscoso, se é suspensão ou não, a gente faz a escolha segundo o que a gente vai aplicar. E a seringa, eu escolho a seringa de que forma? Eu tenho que tamanho de seringa? Como é que a gente faz a escolha da seringa? Certo? Então a gente vai olhar para a seringa. Antes de olhar para a seringa, a gente vai olhar o que vem na seringa, qual é o tipo de seringa que a gente tem. Então, quais são as partes da seringa? A gente tem o bico, que é essa parte superior da minha seringa ali, tá certo? Então eu tenho uma seringa com a parte superior, que é o bico dela, tá aqui. Esse bico que eu falei para vocês é o bico tipo rosca, ok? Então, quando a minha agulha ela não vai entrar direto, eu entro rodando ela, eu rosqueio ela dentro, ela entra rosqueando e ela fica bem presa aqui. Tem umas outras seringas que a gente vai ver, depois eu vou mostrar o bico, eu só encaixo ela e tem que tomar cuidado no tirar a capa da agulha, que às vezes a agulha sai e não fica presa, então tem que tomar esse tipo de cuidado, tá certo? Aqui a gente tem o stropper ou rolha de proteção, que é essa partezinha aqui, a graduação no corpo todo da minha seringa, que tá ali, é toda a minha graduação, o cilindro em si, que é todo esse material aqui, todo esse corpo aqui, o cilindro todo da minha seringa, tá? A gente tem essa basezinha aqui de baixo, que a gente chama de flange, ok? Que é a partezinha onde a gente apoia o dedo para fazer a aplicação de injetável. Eu tenho toda essa parte que vai conectado aquela borracha ali em cima, que a gente chama de stropper, tá? Essa borracha ou essa rolha a gente chama de stropper, e esse êmbolo ou haste vai conectado a esse stropper, e na parte de baixo eu chamo de base ou êmbolo,
que é essa partezinha onde a gente vai fazer a aplicação, pôr o dedo para empurrar o líquido para dentro quando faz a aplicação do injetável, tá certo? Então essa é a minha seringa. Essa seringa aqui, ela tem 5 ml, tá certo? De uma graduação ali que a gente vê posteriormente. Então, ó, aqui é uma outra variação da minha seringa, ela já vem com a agulha conectada a ela, aqui. Esse material aqui, isso a gente chama de dispositivo de segurança, que eu volto ele para cima da agulha e aperto ele, e ele vai travar essa minha agulha aqui dentro. E aí, se eu tiver que mexer no material, se eu quiser abrir, eu quebro essa minha agulha, ela vai estragar e não vai poder ser reutilizada, tá? É um dispositivo de segurança justamente para impedir com que a agulha seja reutilizada, tá? E aí facilita porque você não precisa reencapar a agulha. Quando você faz esse tipo de procedimento, ele traz mais segurança, porque a agulha não vai ferir mais ninguém, porque ela vai ficar aqui dentro, e você não tem o problema das pessoas reutilizarem esse material. Okay? Então, aqui embaixo a gente tem o nosso amiguinho Stropper. Como é que eu faço para deixar o nível certo do meu líquido? É na ponta aqui do Stropper? Não, a linha de aferição é essa linha aqui, ó. Então você vai ter toda essa base aqui, tá? E esse que fica como se fosse uma pirâmidezinha, se você notar ali, ele forma como se fosse uma pirâmide, tá ok? Essa pirâmidezinha aqui não conta. Professor, mas esse líquido não vai ser perdido? Não, não vai ser perdido, porque quando você olha para a tua seringa aqui, deixa eu mudar aqui, ó, a seringa aqui em cima, você note que ela encaixa, tá? O stropper todo dentro. Então ela já tem, a seringa tem esse formato final, e isso está contando que vai ser injetado no paciente, e aí a gente não perde isso. Por isso que quando eu vou fazer a linha de aferição de dosagem, a gente sempre é a base do stropper aqui, essa linha que forma uma pirâmide que a gente conta. Então, sempre é essa linha que a gente vai fazer olhar. Então, aqui é 1,5 ml que está sendo injetado no paciente. Tá ok? Ó, os tipos de bico que eu falei para vocês. Esse bico aqui é aquele bico rosqueável. Eu tenho esse outro tipo de bico aqui que não é rosqueável. Então, quando você coloca a agulha, ela fica ali. Se você puxar, às vezes ela sai. São tipos de encaixe diferente, tá ok? Esse tipo de encaixe aqui, ó, que é o mesmo desse de cima, só que ele está na base de baixo. Isso facilita na aplicação de injetáveis endovenosos, tá ok? Porque ele está na base de baixo, não está no meio da seringa, facilita bastante a aplicação de injetáveis endovenosos, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, o tamanho das seringas. Então, as seringas começam com o tamanho. Então, eu tenho seringa de 1 ml, geralmente seringa de 1 ml, ela vai ser nesses moldes aqui das seringas. Tem uma agulha fixa, geralmente, agulhas muito pequenininhas. São seringas destinadas à aplicação de insulinas, tá? Insulinas, aplicações de vacinas subcutâneas, ou então de produtos que são utilizados para desensibilizar a pessoa que tem alergia, ok? Então aqui eu tenho uma graduação, muitas vezes essas seringas aqui são menos de 1 ml, e aí a gente tem a unidade diferente, é o I, tá? E aqui eu já tenho em ml, tá certo? Então vamos passando aqui, ó, as seringuinhas para aplicação de injetável de insulina, e aí a gente passa a chegar nas seringas realmente para aplicação de injetável intramuscular. Eu começo com 3 ml a minha seringa, certo? Então eu tenho que a graduação aqui vai ficar de 0,5 ml, tá certo? Então tem o 0,5 ml aqui e mais 0,5 que vai dar 1 ml que chega a 2. Então aqui cada tracinho desse é 0,1 ml, 0,2, 0,3, 0,4, 2,5.
2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Então, a gente lê esses 0,1 ml em cada subunidade ali presente. Então, a gente tem até essa seringa teria capacidade de aplicação do injetável, cujo volume dele no máximo fosse 3 ml. A gente nunca pega um injetável de 3 ml, tá? Por uma seringa de 3, porque ele fica muito justo. E aí a gente muitas vezes não, no puxar entra um pouco de ar, fica difícil de você carregar essa seringa aqui com toda a quantidade de líquido que ele precisa. Então, se eu tenho um injetável que eu vou fazer, que o volume dele é 3 ml, pega uma seringa de 5 ml, tá? Que facilita a injeção aqui pra gente, tá? Então você passaria por uma seringa de 5 ml para um injetável de 3. E você tem 2 ml de sobra e mais esse restante aqui que não tem graduação, para a gente poder retirar o líquido da nossa ampola, tá certo? Então, da mesma forma aqui, só que aqui toma cuidado que essa subunidade agora, esse traço aqui, ok? Ele passa a ser de 0,2 ml, então tem que tomar cuidado que ele quanto maior o volume que eu tenho da minha seringa, eu acabo colocando uma subunidade maior aqui de graduação de cada um deles. Então, toma cuidado só na hora da leitura ali para ver se está tudo certinho, tá? Ok? Então aqui a gente tem uma seringa de 10, depois vai ter uma seringa de 20 ml, essa seringa de 20 ml com a conexão da agulha no meio. Geralmente a gente não utiliza para aplicação de injetável dessa forma endovenoso, tá certo? Porque isso dificulta a aplicação do injetável, não é tão confortável. Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, só que essa aqui é a seringa de 20, mas eu teria no de 10 ou no de 20, essa situação do conector da seringa ser na parte de baixo. Isso facilita bastante a aplicação de injetável endovenoso para a gente, ok? Então eu teria a seringa de 20, aí seringa de 60. A seringa de 60 não vai ser aplicação de injetáveis, a gente utiliza para outros fins, às vezes coleta de sangue, quando precisa, nesse sentido, tá certo? Eu acredito que eu consegui passar para vocês qual é a finalidade da seringa e a finalidade das agulhas, como escolher cada uma delas, e a gente fica por aqui. Dúvidas que vocês possam ter, deixa para mim nos comentários ali desse vídeo, na matéria lá, que a gente responde no próximo videozinho para vocês, ok? Um abraço a todos, bom estudo, obrigado.